Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento ao estudo de análise combinatória, nesse vídeo a gente vai apresentar o conceito de combinação simples. E no final a gente vai também apresentar a ideia de permutação circular. Bom, vamos lá. A ideia aqui, pessoal, de combinação simples, primeiro eu vou pegar aqui um exemplo e a partir desse exemplo a gente vai construir a nossa base teórica. Então vamos lá, pegando aqui a seguinte situação. A gente tem aqui um conjunto de 5 pessoas. E o que é que eu quero? Das 5 pessoas, a gente vai escolher 3 para formar uma comissão. Uma comissão, né? Um grupo. É você que define, né, a melhor palavra para isso. Então a gente tem 5 pessoas e vamos formar grupos de 3. Então percebam que para facilitar, eu vou fazer o seguinte: da mesma forma que eu nomeei no exemplo do vídeo 2, né, sobre arranjo, aqui também eu vou nomear cada pessoa com uma letra. Então, são 5 pessoas, então a gente tem aqui a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D e a pessoa E. Então, percebam o seguinte: aqui são todas as possíveis formas de a gente escolher 3 pessoas num grupo de 5. Então, ó, a gente pode fazer um grupo com as pessoas A, B, C, a gente pode fazer um grupo com as pessoas A, B, D, e assim vai até finalizar com a última opção, que seria fazer um grupo com as pessoas C, D e E. Então, vamos contar aqui quantos grupos a gente pode fazer, né? Tendo 5 pessoas. Então, a gente tem um grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 grupos. Acabou a questão. Então, olha só, com 5 pessoas, se a gente tem 5 pessoas e eu vou escolher 3 para formar um grupo, então a gente pode fazer essa brincadeira de 10 formas diferentes. Percebam um pequeno detalhe aqui. O grupo formado pelas pessoas A, B, C é o mesmo grupo também se eu pegar as pessoas e embaralhar B, A, C. Por que eu falo isso? Porque o seguinte, a diferença entre arranjo, que foi a base que a gente viu no vídeo 2, para a combinação simples, que é esse assunto de agora, é apenas isso. É a questão que aqui não vai ter a ideia de ordem, como tinha no vídeo 2, quando a gente trabalhou a ideia de arranjo. Então, pessoal, para facilitar o entendimento da situação, quando é que eu vou saber qual das duas eu vou usar? Eu vou usar arranjo ou eu vou usar combinação? Então, como eu falei, na combinação a gente vai trabalhar questões onde não tem a ideia de ordem. Então, esse tipo de questão, onde você tem 5 pessoas, eu vou tirar 3 para formar um grupo, percebam que as 3 que eu escolho não precisa de ordem. Eu não vou escolher um presidente, um vice e um secretário, como no exemplo do vídeo 2. Aqui eu vou pegar apenas 3 pessoas de forma aleatória. Então, nesse caso, não precisa de ordem. Então, por isso que eu selecionei aqui, eu grifei essa parte já para mostrar a diferença do conceito de arranjo para combinação. Então percebam que o grupo formado pelas pessoas ABC é o mesmo grupo de pessoas formado por BAC. Então por isso, tá, que o espaço aqui de soluções são apenas esse. Se a gente for pegar mais grupos aqui, a gente vai estar contando repetido, né? Então se eu pegar, por exemplo, o grupo E, C e B, esse grupo e colocar aqui, esse grupo vai estar contando duas vezes. Por quê? Porque esse grupo ECB é o mesmo grupo que está aqui, ó, BCE. Então, esse grupo BCE e esse grupo ECB, ele é repetido. Então, por isso que eu não vou contabilizá-lo na hora final, quando a gente for resolver. Então, podemos fazer a mesma questão anterior, né, essa questão que eu falei agora, utilizando essa expressão aqui. Então, essa, pessoal, é a nossa fórmula de combinação simples. Então, vamos lá entender. Então, o que significa esse C? Então, a gente tem aqui C, que é a combinação. Como é que a gente vai ler isso daqui? É combinação de N com P. O que seria o N? O N seria o total de opções.
E o P seria o número de grupos que eu vou formar, né? Então, seria o número de grupos. Então, é uma combinação com o total de pessoas que tem, total de situações, com o número de grupos que eu quero. Então, como é que eu procedo? Eu vou colocar n fatorial dividido pelo p fatorial, que multiplica a diferença n menos p. Então, aqui está a diferença do arranjo, que nesse caso ele vai ter uma fórmula específica para calcular a combinação. Então, por exemplo, pegando o exemplo anterior, né? Vou pegar aqui a combinação de 5 com 3, né? Lembrando a questão, a gente tinha 5 pessoas, eu vou escolher 3. Então, como é que eu faço usando a fórmula? Vai ser uma combinação de 5 com 3. Como é que eu vou proceder para resolver? O n é o 5, que é o total, dividido pela diferença, no caso 5 menos 3, que multiplica o 3 fatorial. Vamos entender agora como é que resolve. Para resolver, pessoal, eu vou resolver da mesma forma que a gente fez no vídeo no caso, no vídeo 2, né? Quando eu falei sobre os anagramas, né? Então, olha só, aqui eu tenho 5 menos 3, né? No caso, 5 menos 3 sobra 2, né? Então, vai ficar 2 fatorial. E esse 3 fatorial eu repito. Então, qual vai ser a lógica aqui? Eu vou cortar o número maior que fica na parte de baixo. Então, na parte de baixo dos dois aqui, quem é o número maior? O número maior é o 3, concorda? Então, o 3 fatorial eu vou cancelar. Então, para isso, o que eu faço? Eu pego o 5 fatorial que está aqui em cima e vou desenvolver até chegar no 3. Então, vai ficar 5, 4, 3. Quando chegar no 3, eu paro. E aí eu vou cancelar justamente o 3 fatorial aqui de cima com esse 3 fatorial aqui de baixo. Nesse caso, vai sobrar apenas, né, 10. Por quê? Aqui eu tinha 5 vezes 4, que é 20, né? E aqui 2 fatorial é 2. Então, nesse caso, 20 por 2, de fato, vai ter 10 opções. Só voltando aqui, a seguinte situação. Só para entender mais uma vez. Essa parte aqui azul, tá, pessoal? 5, no caso, significa o quê? Essa parte azul aqui significa a quantidade de elementos da questão, ou seja, o total. E essa parte vermelha significa a quantidade, né, de elementos da expressão. No caso, eu vou pegar 3 pessoas. Agora, outro exemplo aqui. Em uma clínica médica, trabalham 5 médicos e 10 enfermeiros. Então, a gente tem 5 médicos com 10 enfermeiros. Com esse número de pessoas, é possível formar 200 equipes distintas, constituídas cada uma de um médico e 4 enfermeiros. Então, esse tipo de questão, pessoal, é uma questão de concurso, onde ele pede para saber se é verdadeiro ou falso. Então, isso que ele acabou de dizer na questão, é verdadeiro ou é falso? Ou seja, se a gente tem 5 médicos e 10 enfermeiros, com esse número de pessoas, a gente pode formar 200 equipes diferentes. Então, para saber isso, a gente vai ter que apelar para a ideia de combinação simples. Por que, professor, combinação? Porque a gente vai formar grupos, equipes, né? Então, equipe é um grupo. Então, toda vida que tiver no texto esse tipo de palavra-chave, né? Grupos, comissões, equipes, campeonatos, né? Times. Então, a gente vai utilizar a combinatória simples. Então, aqui, para resolver, eu vou fazer a seguinte situação. Aqui, pessoal, eu coloquei outra forma de escrever, né? Então, aqui eu coloquei C, o 1 em cima e o 5 embaixo. Então, o que significa, né? Nesse caso aqui, significa o seguinte. Eu vou pegar 5 médicos, é a mesma ideia, tá? É a mesma ideia que eu escrevi isso, ó. É o mesmo conceito, tá? Então, isso aqui significa a mesma coisa dessa parte de cima. É só outra forma de escrever. Então, vamos entender aqui. O que foi que eu fiz? Tem quantos médicos ao todo? Tem 5 médicos. Dos 5, para formar a equipe, eu vou escolher apenas um, né? Então, a equipe tem um médico só. Então, dos 5, eu escolho um. Então, nesse caso, é uma combinação de 5 para 1. Acabou. Depois, essa outra combinação, o que significa? É a combinação para formar os grupos de enfermeiros.
a gente tem no exemplo quantos enfermeiros ao todo. A gente tem aqui, ó, 10 enfermeiros. Dos 10, a gente vai escolher quantos para entrar no grupo? A gente vai escolher 4. Então, nesse caso, é uma combinação de 10 ao todo. Dos 10, a gente vai escolher 4. Então, é uma combinação de 10 com 4. Por que que entrou aqui esse sinal de multiplicação? Porque, pessoal, aqui a gente vai utilizar alguns conceitos de lógica, né? Então, a gente vai formar um grupo que tem um médico e 4 enfermeiros. Olha só aqui o português, ó. Um médico e 4 enfermeiros. Esse I, pessoal, ele tem um poder multiplicativo. Então, por exemplo, se a questão fosse, no lugar do I, ele colocasse ou, olha só o poder da palavra, ó. Se aqui na questão, no lugar do I, fosse ou, a gente não ia multiplicar. A gente ia fazer, sabe o quê? A gente ia somar. Então, a gente tem que prestar atenção não só nos dados numéricos, mas também no texto escrito, né? Tem que prestar muita atenção na hora de ler cada problema, tá? Porque uma palavra diferente, ela vai modificar toda a ideia da resolução da questão. Então, mais uma vez, se tiver na questão a palavra e, né? Uma coisa e outra coisa, no final da história a gente vai multiplicar. Se na questão aparecer uma coisa ou outra coisa, nesse caso a gente vai somar as opções. Então vamos lá. Então aqui ó, a gente tem combinação de 5 para 1. Então a gente vai resolver utilizando a fórmula, né, que a gente aprendeu hoje. Então vai pegar 5 fatorial dividido, nesse caso 5 menos 1, por isso que dá 4, que multiplica 1 fatorial. Né? A gente está pegando essa fórmula, né? N dividido por N menos P, que multiplica P. No caso, quem é o N? O N é 5, né? O N é 5 e o P é 1. Então, fica 5 aqui em cima, dividido. Por que que aqui ficou 4? Porque é N menos P, no caso, 5 menos 1, né? E aqui ficou 1, porque ele é o P. Pronto. Que multiplica. Aí agora nessa outra situação aqui, ó, a gente vai agora olhar para essa outra situação. Nessa outra situação, o N aqui é 10 e o P agora é 4, né? Então, nesse caso, pegando a fórmula, vai ficar 10 fatorial, né, que é o N, dividido. Por que que aqui apareceu 6, professor? Porque eu peguei 10 menos 4, né? 10 menos 4, então ficou 6. Que multiplica, né, o P fatorial, que no caso, quem é o P? 4. Então, pronto. Substituir, vamos resolver. Nesse caso aqui, ó, por que que deu 5? Vamos lá, vou resolver aqui. Então, olha só, aqui eu tenho 5, 4 e 1. Como é que faz para resolver? A gente olha para o termo que está embaixo e vamos cortar o maior. Então, dos dois aqui embaixo, quem é o maior? O maior é o 4, né? Então, eu vou cortar o 4. Para aparecer o 4 aqui em cima, eu pego e desenvolvo o 5, né? Então, vai ficar 5 e aí eu termino com 4. Repito aqui o 4. 1 fatorial é 1, né? A gente já viu isso lá no vídeo 1. Então aqui, ó, eu vou cortar quem? Eu vou cortar o 4 com o 4. Então no final vai sobrar 5 dividido para 1, que é justamente aqui, ó, o nosso 5 aqui da questão. Essa outra, ó, deu quanto? Deu 210. Vamos entender por quê, né? Vamos lá, vou pegar essa parte aqui e vou resolver. Olha só quem está na parte de baixo. Quem está na parte de baixo é o 6 e o 4. Quem é o maior? O maior é o 6, né? Então, vamos pegar aqui o 10 e vamos desenvolver até chegar no 6. Então, fica 10, 9, 8, 7, 6, parou. Repete o 6 aqui embaixo. Esse 4 desenvolve normalmente, né? Então, vai ficar 4, 3, 2 e 1. Agora a gente vai cortar, né, os iguais, então a gente vai cortar o 6 com o 6. Aqui, pessoal, a gente tem a seguinte situação. A gente pode resolver essa questão de duas formas. Uma forma, eu multiplico tudo que está aqui em cima, vai dar um número qualquer. Depois, eu multiplico tudo que está aqui embaixo, vai dar outro número qualquer. E eu faço o que com os dois? Divido, né? Se a gente for fazer essa conta, tá tudo certo, tá tudo bem. Vai dar 210. Outra opção, pessoal, é a gente simplificar, né? Então, olha só, aqui, percebam que aqui é 10. Então, esse 10 eu posso dividir com esse 2 aqui. Então, vai sobrar 5, né?
Aqui é 9. Eu posso pegar esse 9 e dividir com 3 aqui. Então vai sobrar 3. Aqui é 8. Então eu posso pegar esse 8 e dividir com 4, né? Vai sobrar 2. E aqui no final sobrou 7. Só que o 7 não dá para dividir por ninguém, fora 1, né? Então 7 para 1 é 7. Então olha só, percebam que dessa forma fica mais simples de você multiplicar, né? Já que na hora de uma prova, né, na hora da prova para valer, você não vai ter uma ajuda da calculadora, né? Então nesse caso, ó, vai ficar a mesma ideia. Então se eu multiplicar esses números aqui, 5 vezes 3 vezes 2 vezes 7, a gente vai encontrar de fato 210. Então o que a gente faz com as duas respostas? A gente multiplica, né? Lembrando o conceito, por causa de quem? Por causa do i. Então vai ser 5 vezes 210. Então, no final da história, a gente vai encontrar 1050 equipes. Ou seja, moral da história. Qual é a moral da história? Se a gente tem 5 médicos e 10 enfermeiros, a gente pode formar 1050 equipes diferentes. Então, nesse caso, a questão está falsa, né? O que ele acabou de dizer aqui é uma mentira. Por quê? O que foi que ele disse? Ele disse que formaria 200 equipes. Não forma 200, forma muito mais, forma 1050. A gente acabou de provar, né? Agora, pessoal, para fechar esse vídeo aqui, eu vou mostrar apenas um anexo que seria a ideia de permutação circular. O que significa esse conceito de permutação circular? É o que a gente chama de roda de ciranda, né? Aquela velha brincadeira quando você pega e junta os amigos para formar um círculo, né? Então, por exemplo, ó, de quantas maneiras diferentes eu posso pegar 4 pessoas e colocar em uma fila circular, né? Então, se eu não for fazer o desenho, seria basicamente esse daqui, ó. Então, a gente tem aqui 4 pessoas, né? Formada aqui por 4 letras, né? Então, tem a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C e a pessoa D. Percebam que elas formam um círculo, né? Então, a pergunta é, de quantas maneiras a gente pode fazer isso? Aqui é uma, né? Então, aqui eu coloquei uma maneira, mas tem muito mais. Então, de quantas formas a gente pode fazer essa contagem circular? Aqui, pessoal, a gente pode ter um seguinte, esse tipo de questão pode levar a um erro. Por quê? Qual seria o erro? Olha só, percebam aqui esse exemplo. Ó. Eu peguei aqui 2 exemplos de círculo, né? Eu peguei aqui um círculo formado pelas pessoas A, B, C, D, nessa ordem do relógio, né? E também peguei essa outra aqui, ó, A, B, C, D, também na ordem aqui do relógio. Olha só, esses dois círculos aqui, na verdade, é o mesmo, né? Eles são iguais. Eu só mudei a ordem aqui, mas nesse caso, os grupos são os mesmos. Então, por isso, uma questão dessa, ela pode levar a esse tipo de erro. Então, por exemplo, eu poderia contar dessa forma. Ó. São quantas pessoas? São quantas pessoas? São 4, né? Então, nesse caso, era só fazer o quê? A gente utilizaria o princípio fundamental da contagem, né? Então, por exemplo, a primeira pessoa, ela pode escolher quantas cadeiras? Ela pode escolher 4 cadeiras, né? Só colocar aqui 4 cadeiras. Pronto, sentou. A segunda pessoa, a pessoa B, ela pode escolher quantas cadeiras? Ela pode escolher 3 cadeiras, porque uma já foi, né? A pessoa C, ela pode escolher quantas cadeiras? Ela pode escolher 2 cadeiras, né? Já sentou. E a última pessoa que chegar, ela só tem uma cadeira para sentar. Então aqui a gente vai multiplicar, né? Pegando a ideia do princípio fundamental. Então 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24, 24 vezes 1 é 24. Então a gente poderia, esse tipo de questão poderia levar a essa resposta aqui, né? Então, 4 pessoas, elas podem fazer 24 círculos diferentes, né? 24 círculos diferentes. Só que, galera, se a gente for pegar essa resposta está errada. Essa resposta está errada.
Então, não façam isso na prova, tá? Então, por que está errada? Justamente por causa desse tipo de situação aqui que eu coloquei agora. Os dois círculos eu posso contabilizar de formas iguais, né? Apenas mudando aqui a ordem. Então, para fazer a questão de forma correta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar, eu tenho que tirar os repetidos. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu vou pegar 4 fatorial. Por que 4? Porque são as 4 pessoas. Para que não haja repetições, né? Para que isso aqui não ocorra, a gente vai dividir pelo total de pessoas. São quantas pessoas ao todo? São 4, né? Então, é 4 fatorial dividido por 4. Nesse caso aqui, como é que a gente vai resolver? A gente vai fazer 5. Eu vou pegar 4, eu vou desenvolver o 4. Então, fica 4, 3 fatorial dividido por 4. E aí eu vou cancelar o 4 com 4. Então vai sobrar quanto? Vai sobrar 3 fatorial. E quanto é que é o 3 fatorial? É 6. Por que é 6? É 3 vezes 2 vezes 1, né? A gente aprendeu isso lá no vídeo 1, quando a gente viu, aliás, no vídeo 1 mesmo, quando a gente viu a ideia de fatorial. Então esse é a forma correta de se resolver. Então, pessoal, moral da história, se a gente tem 4 pessoas e vamos formar um círculo com essas pessoas, então a gente pode fazer esse círculo de 6 formas diferentes e não 24. Então, de forma geral, a gente pode pegar essa fórmula aqui, ó. Então a gente tem esse conceito que significa o quê? PC, né? O que significa essa notação? Permutação circular, tá? Então, permutação circular de n pessoas. Então, a gente pega simplesmente n menos 1 fatorial. Foi o que eu fiz. A gente tinha quanto? A gente tinha 4 pessoas, né? Então, seria 4 fatorial. Só que, na verdade, quando for permutação circular, eu tenho que tirar uma. Então, nesse caso, vai ficar 4 menos 1 fatorial, que dá 3 fatorial, que é justamente o resultado da questão, que é 6. Então, por exemplo, vamos pegar aqui outro exemplo. Se ele perguntasse 6 pessoas. 6 pessoas. Quantos círculos eu posso fazer com 6 pessoas? Então, nesse caso, seria 6 menos 1, que daria 5. Aí colocava o fatorial, né? Então, nesse caso, 5 fatorial. Quanto é que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Isso dá quanto? Isso dá 120, né? Então, se eu tenho 6 pessoas, com 6 pessoas, olha só que interessante. Com 6 pessoas, a gente pode fazer 120 círculos, né? 120 rodas de ciranda. Olha só que interessante. Se vocês quiserem fazer isso na prática, né? Vocês podem fazer, fiquem à vontade. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, tá? Depois, eu vou fazer também alguns anexos, outras teorias que não são muito abordadas no ensino médio, né? Como o princípio da casa dos pombos. Mas isso aí é papo para outro vídeo, tá? Obrigado, pessoal, e até a próxima.